Começou, boa tarde pra você, porque começou agora a bendita hora, veja só, as câmeras se distanciam e aparece aqui, olha, o melhor do melhor pra você. Hoje nós temos só convidados especiais, vocês sabem disso, que o programa é feito somente com a nata, crème de la crème, só gente inteligente, bonita, como a gente sempre combinou aqui. Não entra o professor Aônio, gente feia nesse programa, por isso nós estamos. É verdade, não é verdade, é verdade. Não tem gente feia, né? Não eu falava pra minha filha quando era pequenininha que se achar alguém feio, tá falando que Deus não é um bom artista. Muito bem, eu aprendi com o padre Sérgio, ele falava assim, não existe gente feia, o que existe é gente com gosto estragado. Oxe. Estragado, não existe. Olha aqui, ó, pela Rede Vida de Televisão, nós começamos agora ao vivo pro Brasil inteiro, aqui, Bendita Hora. Você vai acompanhar o Bendita Hora aí pela Rede Vida, mas você pode participar com a gente e você pode também dar a sua opinião, fazer a sua pergunta aqui pra gente pelo YouTube. Você pode estar assistindo a televisão, mas pode pegar o seu celular e ir lá no YouTube, ou então pode estar assistindo pelo YouTube, pode ir lá no seu computador também. E se você quiser dar alguma opinião, você entra ali, ó, assistindo o programa youtube.com/Bendita Hora, dá ali na sua opinião, onde? No chat, onde você escreve a sua sugestão, vai escrevendo e eu vou lendo aqui. Quero apresentar para vocês, a gente começa aqui, olha, nosso programa de hoje, olha aqui, olha, Professor Doutor Aônio Vieira, muito obrigado. É o grande, né, ortodontista aí, Papa, isso mesmo, Papa da odontologia. Obrigado, doutor, muito obrigado. Gratidão, Padre Juarez, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no Bendita Hora. Que bom, que beleza. Bom. Mas comigo o senhor não teve, não. É a primeira vez, com o Marcos. Não venha mais com o Marcos, venha só comigo. Não vai traumatizar. Não, é verdade. É verdade. Olha aí, ó. Professor César Romão, muito obrigado, doutor. Prazer, César Romão, Padre. muito bom. Uma alegria, né? Uma alegria pra gente quando o César Romão tá. Em todos os programas, o César tem esse passe livre aqui. Já sócio também aqui da Rede Vida. É um gentleman, né? E ao lado do diamante da Rede Vida. O diamante. Hoje, atenção, esse foi o título dado, eu vou deixar marcado aqui. Pegou, César vai Romão, ficar. Vai pegar. E eu vou começar a chamar o diamante da Rede Vida. Eita! Diamante, Cláudia Tenório, gostei. Viu? Eu gostei que o César Romão lembrou da frase Diamantes são eternos. Diamantes são eternos, ele contou pra gente que foi uma sugestão da secretária do Tiffany. Diamantes são eternos. Pô, mas a gente não é eterno nessa mesma, a gente é eterno igual o diamante. Eternos, né? eternos ainda. E depois marca, o diamante ofusca a nossa visão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bom estar aqui. Obrigada. Muito bom, obrigado. E olha aqui, o Urian Fancelli, olha aqui, gente. Cientista, a gente tava falando do Urian aqui antes de começar. Olha, o Urian bonito, né? Todo mundo fala assim, um cientista político. Aí cientista político, você pensa que aquele pessoa com óculos de fundo de garrafa, cheio de pelo na orelha, saindo pelo na orelha. De repente aparece aqui, ó, um Timothy Chalamet. Olha ele, olha, obrigado, Urian sempre aqui, obrigado, viu? Obrigado por me receber. É muito bom mesmo. A gente começa o programa hoje com uma frase, a frase do dia, para a gente refletir profundamente. Sacanagem. Padre, eu pequei, já tô sabendo. Não, interessante. Eu tenho que olhar a charge. Põe de novo na tela pra gente ver, ó. O padre tá dentro do confessionário com o Facebook aberto, e na verdade hoje pode ser o Instagram também, e a pessoa quando chega ele já sabe, padre, eu pequei, eu já estou sabendo. Na verdade, as pessoas contam os seus pecados já na internet, né? Cometem os seus pecados hoje também na internet, né? Como que é? Cometem também os seus pecados. É verdade, também é. Por isso que tem uma máxima, se beber, não poste. Ou se tomar Zolpidem. Esse aí então pior ainda. Não sai de casa, não pode... Aliás, o ideal é não tomar Zolpidem, né? Vamos falar a verdade. É verdade. É arriscado, porque quando saiu o Zolpidem era... Ai, que beleza! Pra dormir, não faz mal, libera... Só precisa de uma receita branca. Não vicia, só que hoje já... Até começarem as lives dos sertanejos na pandemia. É verdade. Aí é a coisa que mostrou. É verdade. Muito bem. A internet é esse espaço, né,
Terrível. Agora, sabe esse negócio do Facebook, que eu estava lendo esses dias? Tem muito vidente por aí que está usando o negócio de Facebook, Instagram. As pessoas chegam, às vezes, para consultar com alguns videntes, eles já sabem quase tudo. Olha. Não é brincadeira, não. Porque eles recebem, meu marca, Deus, eles vão atrás. tá, qual que é o seu nome? Sim, minha Vendo filha, aqui tô que te o seu esperando. cachorro faleceu, né? É verdade. E aí a pessoa chega e fala, olha, pronto, então acabou essa história. Olha só. Tecnologia, olha, isso é tecnologia, não é magia, é tecnologia. Tecnologia. Vamos fazer a nossa enquete então do dia, a nossa enquete hoje para que todo mundo possa participar com a gente. Você vai votar aí no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. @programa Bendita Hora no Instagram. Você consegue perdoar com facilidade? Nossa, que pergunta mais existencial e profunda. Você consegue perdoar com facilidade? Você consegue? Consigo, facinho. Até acho que talvez... Muito. Demais. Eu consigo perdoar, sim. Eu acho que eu nunca tive muita dificuldade em perdoar, não. Mas eu sou muito autocrítica, né? Então eu vejo... Eu me condeno muito, mas aí depois eu me perdoo. Mas assim, então como eu vejo muito e observo os meus erros, eu percebo que eu erro, o outro também vai errar, por que não? E somos todos iguais, a gente está aqui aprendendo o tempo todo, né? Então eu consigo perdoar com facilidade, mas eu entendo que seja um baita desafio. Você consegue? Você tem facilidade ou dificuldade? Juarez, eu acredito assim, antes da gente perdoar, a gente comete um pecado, que é nós condenamos, nós julgamos. Julgamos. A gente faz um julgamento. Isso. Quando a gente faz o julgamento, na minha opinião, praticamente nós já estamos pecando, né? E essa questão do perdão, eu sou muito autocrítico nisso, porque eu me pergunto assim, quem sou eu para ter esse poder de emitir um perdão? O que eu posso fazer, por exemplo, é não ter aquilo dentro de mim. Perdoar é tirar aquilo que não é legal de dentro de mim. Então, tirar aquela coisa ruim que alguém te fez, tirar aquele fato ruim que você foi submetido, tira dentro de você, não deixa ele atrapalhar na sua vida. Mas a questão do perdão é uma coisa divina. Isso, é verdade, eu acho que nós somos muitos, divino, estamos muito longe de eu olhar para o Padre Juarez, olhar para o doutor Aônio, olhar para a Claudinha Terran e dizer assim, para o diamante aqui da Rede Vida, e dizer, eu te perdoo. É um pouco de presunção. Olha, interessante. É interessante esse jeito de pensar. Professor, você tem de facilidade, dificuldade de perdoar? Olha, eu vejo, no caso, o perdão, que você perdoando faz bem pra gente, não ter mágoa da pessoa, porque carregar a mágoa, isso aí complica a própria saúde da pessoa. Então a gente, tirando essa mágoa da gente, perdoando, e faz bem pra gente, faz bem para nós, para a nossa saúde, para a nossa pessoa, e ficar guardando mágoa dos outros também, não vai levar a nada. O ressentimento, diz, né, é um veneno que eu estou tomando para o outro morrer, né? Mas eu que estou me envenenando, é interessante. Né? Porque, a falta de perdão, a gente fala, eu não perdoo, e enquanto você não perdoa, você está trazendo aquela situação, perdoa? Tem que perdoar, né? Não, brincadeira, não. O tempo sempre ajuda, né? Sempre ajuda, é verdade. Pode ter uma discussão, pode ter uma briga, pode se sentir trapaceado, mas com o tempo aquilo vai diminuindo e... É que as pessoas confundem, eu acho que um pouco, o perdão do esquecimento. Eu te perdoo. Não é, a gente não vai... não é Alzheimer, né, gente? Não é pra esquecer. É verdade, é só... uma mágoa, então você perdoa, mas você vai lembrar. Vai se tornando mais fácil. Então você perdoa, mas você sabe com quem você está lidando. De alguma forma você aprende a se proteger. Agora é interessante que, como a gente vai lembrando, eu gosto sempre de falar assim, sabe quando Jesus fala assim, perdoa 70 vezes 7? É porque Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe que a gente vai ficar lembrando disso, vai querer remoer isso. Então, toda vez que vier a cabeça, perdoa de novo. Vier a cabeça, perdoa de novo. Perdoa 70 vezes 7. E 7 é um número que é representativo, né? Dá para perdoar infinitas vezes, toda vez que vier a memória. Olha, esse é interessante. O perdão não está na ordem da memória, está na ordem do coração. Então, a virtude está em lembrar da ofensa e mesmo assim perdoar. Eu achei essa é a virtude do perdão. Eu lembro que você me fez isso, mas mesmo assim eu
peço perdão do nosso diretor Rodolfo. Vamos lá. Padre, tem uma pergunta para o senhor. Por exemplo, e das pessoas que falam que se você perdoar muito, você acaba sendo tonto dos outros, bobo dos outros. O que o senhor teria para falar? Mas olha que interessante isso, porque às vezes as pessoas pensam que o perdão é uma fraqueza. Na verdade, é uma coragem fenomenal. É uma grandiosidade. Só os corajosos conseguem perdoar. O covarde geralmente não pede perdão. Peraí, só os corajosos conseguem pedir perdão. Tá. E perdoar também. Mas os corajosos que pedem perdão. Você tem que ter uma coragem enorme para pedir perdão de alguém. O senhor sabe, Padre Juarez, que todos os nossos sentimentos, eles são transformados em enzimas. Mágoas também são transformadas em enzimas. Só que enzimas que não são nutritivas. Fazem mal. E fazem muito mal à própria saúde. Então, tirar a mágoa, além de fazer bem ao espírito, faz bem ao corpo. É verdade, é verdade. Vocês viram que ontem um dos irmãos Cravinhos, do caso da Susana Richthofen, escreveu uma carta, enviou essa carta para o irmão dela, para o Andréas, que sofre muito por conta, né, do assassinato dos pais, pedindo perdão. Eu li a carta e fiquei muito pensativa em relação a isso. Será que eu perdoaria? Será que a sociedade perdoaria, né? Como irmã, né? Mas forte. Quem pede perdão é quem se arrependeu. Então, antes da pessoa pedir perdão, houve uma sessão de arrependimento e ela precisa explanar esse arrependimento. E o perdão é uma maneira. Eu conheci a Dona Aparecida, ela é de Franca, eu conheço o filho dela, o Luca, que mora aqui em São Paulo. Dona Aparecida, ela morreu agora, faz um mês que ela morreu, mas o marido dela foi assassinado, né? Uma pessoa assassinou ele e tal. O marido dela ficou com toda a família, criou todos os filhos e tal. E é impressionante a fibra dessa mulher, porque ela foi com todos os filhos e perdoou o assassino do marido dela, e pediu que os filhos perdoassem, para que os filhos nunca levassem nenhum ressentimento, ódio e tal. Mas ela perdoou. A pessoa que tinha matado, ele veio, pediu perdão, e ela foi e perdoar. Então, a gente tem exemplos assim de perdão que são maravilhosos. E é bom pra gente refletir, né? Até que ponto eu daria ou não daria. Agora, será que quando a gente perdoa, a gente fica esperando a reparação? Que às vezes a gente fala assim, tá bom, perdoa, aí a pessoa não age, né? Agora, a reparação... Seguido do perdão existe a questão da justiça. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a justiça, que é importante. Você perdoa, mas a justiça ela precisa ser feita, né? O fato de você perdoar um crime não significa, o criminoso, não significa que ele não tem que cumprir a sua pena. Né? Isso acontece também no pecado, né? Quando a pessoa confessa o pecado no sacramento da reconciliação, você confessa o pecado, existe uma coisa que é o perdão, que é dado naquele momento, Deus perdoa. Mas junto do perdão, ele pede uma reparação. Até que quando a gente no sacramento da reconciliação, a gente dá uma penitência. O nome não é penitência. Penitência é um apelido que as pessoas usam. O nome é satisfação. Porque uma coisa é o seguinte, a pessoa chega e fala, padre, eu pequei. Tá. O padre dá o perdão em nome de Deus. Perdoou, pecado. Mas o que ele fez de errado? Isso é uma questão de justiça. Isso precisa ser reparado. Então, se ele roubou, ele precisa restituir. Se ele desonrou alguém com uma calúnia, ele precisa reparar. Então, o perdão é uma coisa, a justiça é outra. O Papa João Paulo, né, o perdão ao cidadão que atirou nele, né? A liaca, é verdade. Vamos lá. Senado aprova a PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. Texto insere na Constituição dispositivos semelhantes à lei de drogas, tema de julgamento no STF. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Eu vou começar perguntando que imbróglio foi esse que o Senado estava fazendo. Só para tomar um café. O STF estava julgando e tal, aí de repente isso não estava parado lá no plenário, no Congresso, aí de repente, a toque de caixa, isso aconteceu, essa votação, fala. Na
teoria, o judiciário não deveria legislar. Isso. Mas em casos nos quais a omissão ou que o Congresso, a Câmara, o Senado não fazem, aí, nesses momentos, o judiciário gosta de, às vezes, dar um pitaco. Isso. Dar um pitaco. Legal. E era exatamente o que estava acontecendo. Essa era uma discussão que ela foi trazida ao STF e o Senado quis mandar uma mensagem muito clara. Então, isso não é problema seu, é problema a gente nosso. vai resolver isso. Então, tá. Foi colocado para votação, foi aprovado em 2 turnos a criminalização do porte de qualquer quantidade. Qualquer quantidade. E isso, na minha análise, traz muitos problemas. Por alguns motivos. Primeiro porque acaba sendo, de certa maneira, um oportunismo político, porque é um assunto tão complexo que precisaria de estudos, que precisaria de uma discussão com a sociedade. De um debate com a sociedade. Não porque eu sou a favor de droga, eu não sou a favor de droga, eu sou contra a droga. Mas qualquer decisão que vai exigir dinheiro público para ser implementada, qualquer política pública não pode ser baseada no que a gente acredita, no que a gente acha que é melhor. Senão aquilo é a mesma coisa que você apostar com o dinheiro da população. Então, vamos fazer um estudo, vamos ver qual que é a melhor solução para resolver o problema das drogas no Brasil, e aí a gente conversa com a sociedade. Essa maneira como foi feita, colocada às pressas, visa muito mais um oportunismo político de quem já está lá, de mandar uma mensagem de autopromoção para dizer, olha como eu sou virtuoso, eu sou contra as drogas, eu estou ajudando a combater as drogas no Brasil, mas esse não é o caso, por alguns motivos. Então, isso ajuda, isso coloca o foco em criminalizar o usuário, ao invés de você procurar um tratamento para isso, que é um problema também. Isso vai sobrecarregar o sistema de justiça. Então, é ineficaz na redução, porque o crime sempre vai encontrar outros meios. A desigualdade social vai ficar muito escancarada em relação a isso, porque quem tem dinheiro vai conseguir se safar se for pego com droga. Sim. Quem não tem, como é o caso daquele acidente daquele menino com Porsche. Agora, sim, é a mesma coisa, a pessoa que tem dinheiro, ela tem um tratamento diferente no Brasil. E, além de aí, outros assuntos de que países que tentaram fazer isso, como o México, como a Tailândia, não deu certo e vai na contramão de uma tendência do mundo. É uma também. PEC, é uma emenda na Constituição, é isso? Isso. Isso é uma coisa séria, porque isso vai mudar a Constituição. Então, assim, pode ser discutido, não é isso. Mas tem que ser feito de maneira transparente com a sociedade, assim como qualquer outra política pública. Eu posso falar Pode, que tem muito a ver com o que ele está falando, só que é o contrário. Eu penso que é o seguinte, tem casos, tem coisas que eu acho que não tem nem que discutir com a sociedade. Muitos países que descriminalizaram as drogas já estão retroagindo porque viram que deu errado. Cidades famosas pela liberação, por exemplo, do uso da maconha, como Amsterdã, está enfrentando um problema gravíssimo, porque lá está acontecendo um turismo por conta da droga. As pessoas vão para lá para poder fumar maconha tranquilamente. Eu estive na Holanda várias vezes e outras cidades vizinhas de Amsterdã, por exemplo, que também tinham essa liberação, já retroagiram, porque o gasto com a saúde pública aumentou absurdamente. E hoje a gente sabe da situação caótica que o dependente químico enfrenta no Brasil, né? Não é uma escolha, a dependência química é uma doença grave. E se libera-se o uso da maconha, mas na verdade é para droga, a gente sabe que existe um aumento muito grande. Você olha São Francisco, a cidade que já foi tão maravilhosa, tão romântica, inclusive, tá um horror. A gente anda por São Francisco, a gente vê seringas espalhadas pela rua, restos de cigarro de maconha e a população sofrendo, muitos moradores de rua com placas, preciso de dinheiro para comprar droga. Então, assim, eu acho que a gente aqui no Brasil não precisa, porque a gente nem tem estrutura para experimentar essa brincadeira.
Porque, ao contrário de alguns países que são considerados de primeiro mundo, a gente está longe de ter uma saúde pública decente para atender os dependentes químicos que a gente já tem hoje. Você vai passeando em qualquer... Antes era só em São Paulo, a gente passa em qualquer cidade, existe uma Cracolândia. Isso é muito triste. Ninguém começa usar uma droga já como crack, por exemplo. A pessoa começa ali e começa de forma recreativa, então eu acho complicadíssimo. Mas é uma quantidade, vamos estabelecer uma quantidade, porque tem muita gente presa, que foi presa por 50 gramas de maconha. Tá, aí eu estou no carro, cada um de nós aqui, lá nesse carro tem 200 gramas, mas na verdade era 50 de cada um. E aí, tudo bem, né? Entendeu? Eu acho muito complicado, acho complexo. Eu acho que o Brasil tem mesmo que criminalizar, porque a gente não tem outra estrutura. César Romão. Olha, o Brasil é um país atípico, porque toda lei não é feita sob a causa, ela é produzida sob o efeito. Então, a maioria das leis aqui, elas funcionam assim. Qual foi o efeito? O efeito é que a gente agora tem Cracolândia, como disse o diamante da Rede Vida, né, em cada cidade. Não, mas qual é a causa? Se trabalha muito pouco em se resolver a causa aqui. Os traficantes estão aí, livres, soltos. Traficante é um problema, é verdade. Você tem que ir atrás. Primeiro, né, a entrada da droga, a produção da droga e o traficante. Isso é que tem que ser atacado. Agora, uma pessoa que, de repente, numa festa, né, botaram ele pela primeira vez para conhecer droga e ele se auto-vicia, né, ele não é criminoso, ele é um viciado, como disse a Claudinha, precisa de tratamento. Mas hoje em dia, gente, ninguém vai preso porque está com uma pequena quantidade de droga. A verdade é essa. Agora vai ser. A discussão foi essa. Inclusive, doutor, eles queriam, houve até uma cláusula, um parágrafo nessa discussão, que policial teria que usar uma balancinha para pesar a droga. Para ver se... Olha, é um absurdo. Mas agora com qualquer quantidade é criminalizado. É o que o Senado está tentando fazer, é que ele está tentando aplicar. E o problema tem a ver com o que a Cláudia está falando, quer dizer, não tem a ver porque ela está falando de legalização de drogas. E não é isso que está sendo discutido, é a criminalização. Isso aí não combate, isso não combate as drogas. Eu discordo muito respeitosamente de uma frase que você falou, que tem certos assuntos que a gente não tem que discutir com a sociedade. Porque a definição de democracia não é a vontade da maioria. Democracia é o único regime que existe que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo que protege os direitos individuais, os direitos de grupos minoritários. E democracia exige também uma discussão ampla, uma discussão com a sociedade civil. Então, quando algo é feito dessa maneira pelo Senado, a gente deixa de, por exemplo, realizar discussões com organizações da sociedade civil que são especializadas nisso, que lidam diretamente com pessoas que são viciadas, com quem sofre, que são as vítimas. Então, não é para legalizar. Por que no México e na Tailândia, ao você deixar punições mais graves para o próprio usuário ou por quem é pego, por que isso piorou a situação? Vamos aprender com isso para não fazer o mesmo, para a gente pegar um atalho para resolver o problema, porque eu tenho certeza que a sua preocupação e a minha é a mesma. A gente é contra a droga, a gente não quer que as pessoas caiam nisso. Só que talvez essa não seja a maneira efetiva de ser resolvida. É uma maneira de você fingir, políticos oportunistas que estão lá faz muito tempo, deles fingirem que estão falando alguma coisa. Resolvendo uma situação que é muito mais séria do que porque eles vão chegar na campanha deles em 2026 e falar, olha só, eu votei, só que não resolveu porque ele não prendeu o traficante, ele criminalizou a vítima. Sim, mas assim, eu acho que tem que ser um trabalho completo. Tem que ser, porque a situação do Brasil está terrível. Com certeza, professor, com certeza. O que o senhor fala? Eu apoio aí o Senado, espero que a Câmara dos Deputados siga... Como uma PEC tem 2 votações, né? Siga a decisão do Senado brasileiro, porque droga, isso é o câncer da sociedade. Acaba com a sociedade, acaba com a família e acaba com a saúde também. O usuário de maconha, da cannabis sativa, que é o THC,
ele vai matando os neurônios da pessoa, ele vai ficando retardado com o passar do tempo, com problema mental. Aí ele não trabalha, aí vai pro crime, para assaltar, para poder comprar drogas. Então eu aplaudo o Senado, aplaudo e espero que a Câmara dos Deputados siga o Senado e que o governo federal faça o seu trabalho nas fronteiras do Brasil e não deixe entrar droga, porque a droga entra aqui facilmente. Você entra... É verdade. É impressionante. Eu voltando da Argentina, para entrar na Argentina, fui pescar lá, que eu gosto de pescaria. Na Argentina tem peixe? Nossa, tem peixes maravilhosos lá. Eu não sabia, nunca. Tem um rio tigre, né? Não tem um rio tigre lá, né? E eu sei que para entrar na Argentina foi um problema, assim, de tempo. Todo o trânsito. Para sair da Argentina também. Agora você chegou na fronteira do Brasil ali, não tinha ninguém na fronteira. Olha que coisa. Então você passa ali, você entra no Brasil sem... A fronteira terrestre ainda é a menos pior, porque sai do Porto de Santos, o descontrole é gigante. É terrível, eu sou... Uma situação terrível. Às vezes tem umas ações interessantes, né, no aeroporto, peguei você. Só que enquanto isso está passando um container. Esse mês, a situação é muito triste. Eu acho que a Polícia Federal já apreendeu mais de 1 tonelada de pasta de cocaína aqui no Brasil. Há 2 dias atrás, um jovem dirigindo um carro, tinha um carrinho capotou, 200 quilos de pasta de cocaína. 200 quilos, imagina. De pasta. 200 quilos, é o que você pode carregar de 200 quilos que você pode carregar. Passa, eu tinha 201 quilos. Dá licença, deixa eu falar. Nós vamos pro intervalo. Vocês ficaram conversando aqui. Aposto que o melhor foi aquilo que vocês conversaram aqui, né? Aposto? Foi bom. É o que é sempre assim. A gente vai embora e vocês começam. Quero lembrar aqui, livro do César Romão que eu recebi, A Razão da Vida, aqui, olha. 12ª edição. Quem tem, né? Olha, cacife para falar, 12ª edição. Olha, só o César Romão. Olha aqui, tá bom? Obrigado, também o professor falou que ia trazer o livro dele, não trouxe. Vai trazer da próxima vez, professor. Trarei. Bom, a gente vai pro intervalo, mas deixa eu explicar. Sempre a gente aqui termina o programa, eu sempre peço para que um convidado possa escolher uma música que ele goste pra gente terminar o programa. Escolha uma música. Uma música que você gosta. Hino do Palmeiras. Hino do Palmeiras, olha aí. Hino não vale, que é isso, que já teve coisa. Não. Não, tira. Tá Respeita o padre. César Romão avacalhou. Em homenagem a Cláudia. Diamonds Are Forever. Uau! Pode ser? Boa. Pode ser. Diamonds Are Forever. Diamantes são eternos. Tudo bem, Rodrigo? Diamonds Are Forever. Muito bem lembrado. Obrigada. A gente vai terminar o programa hoje desse jeito. Gente... Agora nós temos 2 gentlemen aqui, cada um mais educado que o outro ali. Vamos lá! A gente vai rapidinho pro intervalo, voltamos rapidinho, porque tem muito assunto para conversar aqui hoje. Hein? Inclusive aquela mulher que levou o tio morto para receber lá. Que coisa aquilo, Jesus Cristo. Tchau. Estamos de volta aqui no Bendita Hora, doutor Aônio Vieira, doutor César Romão, Cláudia Tenório e Ian Fancelli, e você participando com a gente aqui, o pessoal participando, muita coisa. Salomé, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção, Deus abençoe a todos, abraço para todos da mesa. A Helena Teixeira fala, Padre Juarez, mande um abraço para minha mãe Helena de Ibiúna, um abraço, dona Helena, Deus abençoe. A Helena Teixeira fala, vê o programa todo dia. A Maria Luísa Feitosa falou assim, sobre o que a gente estava conversando das drogas. Populismo, ninguém vai conseguir lidar com o problema das drogas criminalizando o usuário. Como fazer um espaço como a Cracolândia, né? No meio do caminho tem que haver bom senso. Obrigado, Maria Luísa aí participando com a gente. Atenção, mais uma notícia, vamos lá. Nossa, eu nunca sabia desse termo, não. Brancorexia, entenda o novo transtorno que faz sucesso, mas apresenta riscos à saúde. Os dentistas garantem que cada vez mais pacientes chegam a consultas com expectativas irreais em relação à brancura dos seus dentes. Doutor Aônio explica pra nós, virou até um nome agora, brancorexia. Puxa vida. É aquela coisa do dente... É o dente branco de clareamento, é as pessoas que querem os dentes mais brancos e... E aí, por causa disso, usam aquelas lentes de... Chama lente? A lente de contato já é outro
procedimento que a pessoa já faz de uma vez, coloca as facetas laminadas, né? Sei. E deixa os dentes brancos. E a brancorexia é uma obsessão em busca disso. É pessoas que fazem o clareamento dental. Só que o clareamento dental, ele funciona de uma maneira que ele tem um limite para o dente ser clareado. Sei. E porque o que clareia, na verdade, é o oxigênio, o produto que nós aplicamos nos dentes, ou água oxigenada. Tipo uma água oxigenada. Que ele libera o oxigênio penetra no esmalte, vai para a dentina e oxida os corantes da alimentação e os cromóforos que dão cor para o dente. Então tem pessoas que nunca está bom, mas o dente tem um limite dele, ela quer cada vez mais. Só que o excesso desse produto no dente acaba trazendo um problema para o paciente. Porque ele acaba começando a atacar essa parte do dente sem necessidade, porque quando você aplica o produto, o esmalte fica poroso. E tanto é que dói, né, quando a gente faz aquele branqueamento. A hipersensibilidade. A gente fica com uma sensibilidade. É sensível dentro. As fisgadas. Só que ele tem um processo que tem que ser feito com acompanhamento de um profissional cirurgião dentista. E o que fala dessa brancorexia, o pessoal que vai na farmácia e compra as tirinhas para fazer o clareamento, e acaba com o tempo, a pessoa usando em excesso, acaba estragando o dente da pessoa. Eu faço clareamento no meu consultório, inclusive a primeira pessoa que eu fiz foi na minha própria pessoa. Quando lançaram o produto nos Estados Unidos. Quando tinha isso lá no... Isso foi em 1990 que lançaram o produto nessa época. E não estraga os dentes, desde que seja feito com critério e com acompanhamento de um profissional cirurgião dentista. O problema é que a pessoa compra aqueles gelzinhos e começa a colocar e aquilo fica direto. E as pessoas também, aí ela chega naquele ponto que não vai clarear mais. Porque não clareia, ele tem um limite. Aí ela parte para as facetas ou as lentes de contato dental, que é feito um desgaste na superfície do dente e colocada as lentes ou as facetas. Agora, esse processo que começaram a fazer assim indiscriminadamente no começo dos anos 2000, essas pessoas que deixaram os dentes muito brancos estão trocando para ficar mais natural. Porque o dente não é branco, né? Não, a cor do dente não é branca. Não, ela tem uma transparência, tem vários fenômenos ópticos, né? Quando a pessoa deixa aquele dente branco, antigamente existia uma bala chamada Mentex, acho que não existe mais. Existe Mentex. Ela fala que é o dente de Mentex, né? E hoje em dia as pessoas que colocaram esses dentes muito brancos estão trocando para deixar um dente mais natural. E o que a gente percebe, assim, a partir do momento que você colocou uma faceta, uma lente de contato no dente, você precisa de uma manutenção, tá sempre no profissional, acompanhando. Nossa, agora, o dente não é branco, mas cada um tem um dente diferente do outro. Ninguém tem todo mundo a mesma cor do dente, né? Cada um por vários fatores. Tem uma escala de cores, né? Aquele que o dentista pega aquelas dentinhas para ver assim. Seria uma escala de cores, né? O dentista me falou que a cor do nosso dente é igual ao branco do nosso olho. Meu olho vem vermelho. Fica vermelho. Você fez clareamento ou é faceta? É faceta. Faceta? Mas não é tão branca. Não é tão branca, não. Olha, não é tão branca, não. Olha... Não, eu acho, a pessoa gostar de fazer, eu acho interessante, porque você pinta o cabelo de vermelho, põe dentro de branco, isso não é do gosto da pessoa. Agora, prejudicar a saúde, que é o problema. Ah lá, o cabelo daquele lá, tudo. O doutor, dente, vinho, café, escurece dente da gente, é verdade? Acaba com o tempo, escurece um pouquinho, mas não é tanto assim. Mas é muito, assim, essa coisa assim. Tomou um cafezinho, depois toma uma aguinha pra lavar. Pra lavar. O doutor viu que ele perguntou antes do vinho, depois o café. Foi por prioridade. Porque ele lembrou só da época da ótica. Ali é pouquinho. Mas se não lavar depois, né, vai ficar. É verdade. Eu tinha um colega no convento, que, eu vou te falar, ele tinha, eu acho que, um negócio de brancorexia. Ele levava 45 minutos para escovar dente. Eu era um horror. Mas eu tenho um amigo aqui na Rede Vida que tem brancorexia. Ele mesmo assumiu.
Quem? Eu não posso falar. Não pode falar. Não, mas ele sabe que ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Ele sentou aqui e falou que ele tinha. Nossa senhora. Ela falou que o nome dele começa com Rô, termina com Dolfo. Então não sei quem que é, não. Mas, Padre Juarez, sabe que tem transtornos maiores, estava falando para a Cláudia aqui. Hoje, as pessoas que são viciadas em cirurgia plástica, também. são viciadas na questão de perder peso cada minuto. A gente vive numa sociedade um pouco estranha hoje com esses transtornos todos aí. Eu conheço uma pessoa que fala que ele acorda à noite para medir bíceps e coisa, porque ele... vigorexia é o nome dessa. Ele acha que diminuiu. Vamos lá, o Rodolfo vai matar a gente aqui, ó. Gestão Tarcísio vai usar ChatGPT para produzir aulas de... não acredito. Para produzir aulas digitais no lugar de professores. É um absurdo. Docentes terão função de revisar o material feito por inteligência artificial para alunos a partir do 6º ano. A Secretaria diz que testa essa ferramenta para promover... Não, isso eu acho um absurdo do absurdo. Antes de vocês falarem, eu acho um absurdo do absurdo. Essa coisa de substituir, achar que a inteligência artificial faz tudo. Não faz. A inteligência artificial faz mais ou menos. Mas eu acho que é o material, eu acho que é assim, como os livros que a gente tem, eu acho que é o plano de aula, não é o professor. Mas o material feito por... ao invés de produzir o material por professores, vai usar inteligência artificial. Pode falar. Eu vou falar. Eu acho que tá ali falando que docentes terão a função de revisar. Tendo essa função de revisar, já é excelente, vai minimizar o trabalho do planejamento de aula. Eu fiz magistério e tenho 2 filhos que estudaram, né? A vida inteira eu acompanhei ali a questão deles. E eles, graças a Deus, estudaram em escola boa, particular e caras, tá? Eu tive um problema super sério numa escola da Carol, quando ela era pequena, num colégio muito conceituado aqui em São Paulo, que a professora colocou um exercício, ela não percebeu. Era expressões da língua portuguesa, aquelas expressões pulando a cerca. Sei. Enfim. Expressões idiomáticas. Ela colocou figuras que significavam expressões pornográficas. Tá? Num colégio de elite aqui em São Paulo. E aí foi um horror. Eu cheguei em casa, imagina o caos instalado, porque foram procurar na internet, e o irmão falando que era um absurdo, aquela confusão toda. Mas o que aconteceu? Talvez sobrecarga de trabalho, passou batido. Se ela tivesse só com a função de revisar, talvez não tivesse acontecido isso. Eu não sei. O professor, ele trabalha na sala de aula, a carga horária não é pequena, depois tem reunião de conselho, depois ele leva um monte de trabalho para casa, ele tem lição para corrigir, ele tem prova para corrigir, e aí ele tem o plano de aula para o dia seguinte. Então, talvez seja bom sim, tá? Eu acho que tem que pensar nos dois lados. Tem um caso do Felipe, eu até anotei o nome dele, Vitor Volpe Fogolin, de Santa Catarina, que é um moço que foi aprovado em 5 concursos estudando com ChatGPT. Isso virou notícia há algumas semanas. Por que eu falo isso? Porque substitui? Absolutamente não. O professor no Brasil precisa de melhor treinamento, ele precisa de um melhor salário, ele precisa ser valorizado, mas eu concordo com a Cláudia. A tecnologia, se ela usada para o bem como complemento, para ajudar a não entrar no lugar do professor, mas colaborar com aquele trabalho. Então, o que poderia ser feito? Uma possibilidade que já passa pela minha cabeça agora, que ele deve ter um banco de dados de toda a grade curricular de diversos países do mundo, países da Europa, e vai, de repente, sugerir uma estrutura curricular ou uma aula baseada comparando com as melhores escolas do mundo. Legal. Por exemplo, e aí vai caber ao professor ensinar e seguir aquele cronograma. Então, é como tudo, a tecnologia pode ser usada para o bem, para complementar, e pode ser usada aí para aplicação de golpes, como a gente tem visto também com deepfake. Eu não concordo nem com você, nem com a Cláudia, porque eu acho que eles estão levantando muito a bola de inteligência artificial, que não é nada disso muito. O pai da inteligência artificial foi Alan Turing, 1934, por aí. O que acontece? Na época, quando ele desenvolveu... Alan Turing. É o que foi condenado É o que fez a máquina que descobria... Depois foi preso pelos britânicos, que era homossexual. Exatamente. E agora pediram perdão. Agora pediram perdão para ele. Ele está morto e pediu perdão. Ele é o pai da inteligência artificial. Ele queria criar algo que fizesse as ações repetitivas do ser humano.
A inteligência, ela não é tão inteligente e não é tão artificial. Eu vou provar isso aqui agora, se o Padre Juarez permitir. Primeiro, né, ela não é tão inteligente. Isso. Eu perguntei a ela quais os livros que César Romão escreveu. Isso. Perguntei a esse aí. ChatGPT. Ele me deu 12 livros, eu escrevi 25. Ah, não. Por aí a gente já nem... E nenhum dos 12 era meu. Eram de outros autores. Pode perguntar. E aí, gente aí do céu. E a segunda questão é a seguinte. Ela não é tão artificial porque ela é abastecida por rotuladores, pessoas que ganham centes de dólar em países como Nigéria e outros países, e essas pessoas ganham um computador e tem que ficar lá na casa delas preenchendo a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é a maior exploradora da miséria humana. Existe uma verdadeira legião de pessoas desses países pobres que estão sofrendo, é uma escravidão, e ninguém está falando nisso. Fala isso, César, fala isso. Isso aí é uma coisa importante de ser falada. As pessoas desses países mais pobres, principalmente os países da África, eles estão sendo escravizados, ganham um computador e centes de dólar para ficar colocando informação. Então ela não é tão inteligente, ela é abastecida com informações. Nós não podemos... Eu vou voltar no tempo aqui um pouquinho. Quando a IBM fez o Deep Blue, que o Deep Blue ganhou uma partida de xadrez do Kasparov, isso foi muito famoso, deu muita mídia. Ali, o computador da IBM Deep Blue. Ali nasceu o boom da inteligência artificial, né? O computador que venceu o maior cérebro do xadrez do planeta. Só que o que ninguém contou é que depois disso, Kasparov venceu a máquina 2 vezes. Só que não se fez notícia disso, se fez notícia de quando a máquina ganhou. Então hoje eu acho um risco muito grande você confiar, como está sendo feito aqui, a educação de um país, de um Estado, a uma inteligência que é artificial mesmo. Mas ninguém está falando que vai confiar, mas docentes terão a função de revisar o material desenvolvido pela inteligência artificial. E outra coisa, a inteligência artificial erra. Mas se você fizer o comando errado, se você souber usar e colocar os comandos corretos, a inteligência artificial vai encurtar muito o caminho dos seus trabalhos, com toda certeza. Eu digo isso porque eu uso, conheço e uso para fazer várias coisas e me ajuda muito, encurta o nosso caminho. Não que, eu deixei de trabalhar porque agora eu faço tudo na inteligência artificial. Não, porque já a música está sendo feita, livros estão sendo escritos por inteligência artificial, dá para percebê-lo, né? Texto. Vamos lá. Do Brasil, o maior jogador de xadrez do Brasil é o Mequinho. Mequinho, que estudou comigo, estudou teologia comigo. O Mequinho estudou com a gente lá no convento. Mequinho. Ataque contra Israel. Estados Unidos anuncia que vão impor sanções contra o Irã. O conselheiro de Segurança Nacional norte-americano afirmou que espera que aliados também adotem medidas contra o Irã. Israel foi alvo de um ataque iraniano no sábado. Muito bem, Estados Unidos não falou nada do ataque à embaixada. Essa notícia é nova, Padre Juarez? Essa notícia... Eu acho que se a gente procurar aí, a gente vai achar essa notícia já. Em alguns anos, um tempo atrás, a gente vai achar... É verdade, César, mano. Lá nos anos 80, nos anos coisas, você vai ter a mesma notícia ali. Isso mesmo. Quando o Reagan era Jimmy Carter era presidente. E aí... Qual abordagem você quer? Porque eu tô falando disso há 3, 4 dias. Você está falando 3, 4 dias. Eu quero saber de uma coisa. Por que os Estados Unidos ficou quietinho quando a Israel bombardeou a embaixada e agora está falando isso? Então, tem uma linha do tempo que a gente precisa seguir. Isso. Estados Unidos, historicamente, é um apoiador incondicional de Israel. E inimigo do Irã. Inimigo do Irã, desde da Revolução Iraniana, na verdade... Jimmy Carter, que coitado não se reelegeu por causa disso, porque era ótimo presidente. Então, aí já tinha, desde há muitas décadas, um sentimento anti-americano no Irã, por acusações de golpe, depois de terem dado refúgio para o Pahlavi também. Isso. Mas vamos na história mais recente, que é o factual agora. Estados Unidos, depois da guerra, apoiador de Israel, acontece o ataque de 6 de outubro, de 7 de outubro, em Israel pelo Hamas. Reação dos aliados tradicionais israelenses de estamos aqui com vocês.
começam aquelas respostas, muitas vezes desproporcionais, aquelas respostas indiscriminadas. Então até mesmo as guerras existem regras que precisam ser obedecidas, então, do direito internacional humanitário. E o tom, ao longo das últimas 2-3 semanas, começa a subir por parte dos aliados. Emmanuel Macron, Joe Biden, que absteve os Estados Unidos na resolução da ONU que foi aprovada do Conselho de Segurança. Então, é isso. O tom estava subindo. Acontece o ataque contra a embaixada do Irã em Damasco, na Síria. A gente pode falar por quê também. E o Irã promete uma resposta. O Irã dá essa resposta. Todos os países aliados começam a voltar. Então, os Estados Unidos vai de apoiador incondicional para apoiador crítico e volta a ser o apoiador incondicional de Israel. Então, ou seja, trouxe de novo o pessoal do campo de batalha. Exato. Só que com algumas preocupações. Uma das preocupações é a eleitoral. Então, como que isso vai ser percebido pelos americanos? Tem uma parte considerável da população americana que, apesar de tradicionalmente apoiar Israel, não concorda com as ações do país em relação à faixa de Gaza. Então, o Biden vai precisar pressionar Israel para que o país deixe de cometer aquelas ações exageradas em Gaza, que ele permita que a ajuda humanitária chegue até Gaza, ao mesmo tempo em que ele também mostre apoio a Israel, em que ele se posicione contra o regime iraniano, mas sem ser ao ponto de ameaçar uma entrada direta dos Estados Unidos lá. Então, uma das ações que está sendo discutidas não só pelos Estados Unidos, mas também pela União Europeia, que agora vai barrar também aí a exportação de dispositivos que são usados para fabricação de drones, porque foi a grande arma deles foram os drones, é isso mesmo. Mas os drones iranianos são usados na Rússia para guerra em solo europeu também. Então, tá chegando perto da Europa isso aí também. Então aí tem pessoas que defendem sanções como um dispositivo punitivo. Então você vai punir aquele país por meio de sanções, mas na prática o que a gente observa é que muitos países acabam driblando essas sanções por meio de triangulações que são feitas. Então você deixa de importar, por exemplo, o petróleo da Rússia ou o gás russo, mas a Rússia acaba vendendo para outro país e você compra daquele país depois. Uma sanção nunca parou uma guerra. Se fosse assim, a Rússia já teria encerrado a guerra contra a Ucrânia. Aliás, a primeira sanção que os Estados Unidos devem fazer contra o Irã deve ser cortar o fornecimento de areia. Eu acho que isso eles vão fazer imediatamente, né? Não vão mandar mais areia para o Irã. As maiores vergonhas da humanidade são duas, na minha opinião. As guerras e a escravidão. É verdade. São duas vergonhas que o ser humano já tinha que ter sentado para solucionar, para que essas coisas nunca mais acontecessem. Essa é uma mancha na humanidade. Escravidão e guerra. Enquanto houver pessoas que se alimentam de guerras, elas vão continuar. É isso. Muito bem. Olha que o pessoal participando com a gente aqui, o Luiz Guilherme ainda falando daquele assunto, e o álcool. Ninguém falou do álcool, né? Nós não falamos mesmo. Salomé falou, meu Deus, será que um dia vamos ver o fim da Cracolândia? O Alê Duarte, nada substituirá o professor em sala de aula. A inteligência artificial pode ser utilizada como mais uma ferramenta para facilitar o ensino-aprendizagem. Meu caro Padre Juarez, estamos assistindo o programa aqui de casa, sempre curtindo. Parabéns pela alegria e versatilidade. Alê Duarte, Juliano Duarte aí, olha. Mas vamos lá, a notícia que eu queria, vamos lá. Mulher leva idoso morto para sacar empréstimo em banco no Rio de Janeiro. Assina, assina. Gente, isso é a vida imitando a arte, né? Porque, olha, eu já vi filmes sobre isso, né? É um desespero, uma coisa, mas é muito, a cabeça caía. E o homem tinha acabado de morrer porque ele não tinha aquele rigor, né? Não tem o rigor da morte, ele não estava duro, ele tinha acabado de morrer, né? Não morreu, mas não tinha acabado. Que ponto que não tinha morrido às 7 horas, segundo os estudos? Sim, tinha 7 horas. 7 horas? Já era para ele estar rígido já, né? Já era para estar rígido. Quando a gente acredita que já viu de tudo, né? Em termos absurdos, né? Aí a gente se depara com notícias como essa. É uma decadência da humanidade na realidade, né, Padre Juarez? É a decadência do ser humano.
chegar a um ponto de praticar um ato como esse, levar uma pessoa já moribunda, né? Para tentar tirar um empréstimo no banco. Mas tá falando uma coisa interessante, porque às vezes essa mulher, no desespero, levou esse homem ali morto. Mas a gente vê acontecendo, pessoas ainda vivas, às vezes sem a consciência plena, que parentes fazem com que ela assine, com que ela passe documentação. Mas a gente isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A exploração do idoso no Brasil acontece... Ali ele já estava morto, mas a gente vê toda hora, a pessoa está na UTI, leva lá depressa pro vovô assinar isso, leva lá depressa para ele passar esse coisa, ou então, coisas que a gente via um tempo atrás, casa uma pessoa quase na hora da morte com alguém para não perder a aposentadoria que vinha, às vezes aquelas aposentadoria militar, coisas horríveis, em busca do dinheiro. Agora, o desespero dessa moça, eu acho que era tão gigante que atrofiou aqui todas as possibilidades, porque tirou o medo dela. Tirou o medo, deu para ela uma crença de que isso iria dar certo, porque é óbvio que isso não ia dar certo, né? Mentira. Eu fiquei pensando tanto de desespero que ela não estava por 17 mil reais. Não, e o melhor, a gente estava comentando, e o melhor foi a moça do banco, falou assim, eu acho que ele não está eu acho que ele não está, claro que não estava, o homem estava morto às 7 horas. Aliás, eu acho que ele estava muito bem, descansando na glória. Tá dando para perceber. Ele tá pálido, né? Ele estava melhor que ela, que teve que ir pra cadeia depois. Ela teve que ir pra cadeia, cadeia. Acabou o programa, que pena que acabou o programa, que raiva que acabou o programa. Eu queria agradecer, muito obrigado. A música, Rodrigo, música para... Cadê minha música? A música da Cláudia. Me segue lá no Instagram, gente, Cláudia Tenório Oficial. Vamos lá, você vai seguir a Cláudia Tenório, que é jornalista, palestrante, repórter, escritora, apresentadora e agora o diamante da rede. Eita, coisa chique. @ Cláudia Tenório Oficial. @ Cláudia Tenório Oficial. Olha, ó. César Romão, palestrante, conferencista, consultor organizacional. Olha aqui, ó, mais um livro aqui, ó. São 26 livros, 26. Me siga em todas as livrarias do Brasil e da internet aí. @Romão _César no Instagram. @Romão _César. Doutor Aônio Vieira, muito obrigado, doutor Aônio. A próxima vez vai trazer o livro do professor, doutor Aônio Vieira, professor de prótese. Eu queria falar sobre prótese. Eu queria ser protético uma vez. Puxa vida, que beleza. É uma arte. Uma arte maravilhosa, maravilhosa. Siga o Dr. Aônio no Instagram, @Dr. Aônio Vieira. @Dr. Aônio Vieira. Obrigado, doutor. Gratidão. Muito obrigado mesmo. E Urian Fancelli no Instagram, @Urian sem o tio, Urian Fancelli com 2 L's, né, Urian? Quem quiser saber as novidades das guerras aí, todo dia tem conteúdo. Todo dia pode Opa, vou te seguir a partir de já. Pode. E uma reflexão no @Padre Juarez. E eu queria saber se você faz artesanato, já que você quer ser protético, podia fazer um artesanato no Vida Melhor. Vou fazer artesanato. Você faz? Faço. Faz mesmo? Mas eu queria ser protético, é verdade. Eu achava massa. Mas, Juarez, vai fazer hobby lá no consultório do Dr. Aônio. Acabou o programa, olha aí, acabou pra... a nossa enquete. Sim, olha aí, você... Esqueci a pergunta aqui. Você perdoa com facilidade? 52,9%. Quase que empatado. Diz que sim e 47%. Metade. Polarizou. Metade perdoa, metade não perdoa. Fica com Deus, Deus abençoe. Amanhã a gente volta, 12:00. Agora quero pra entrar a música. Aí já tá. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might.